Vamos entrar na palavra de Deus. A palavra vai falar com você, pode ter toda a certeza, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? O título da mensagem é Ministério de Isabel e Maria. Ministério de Isabel e de Maria. Você vai aprender algo hoje muito importante. Dois ministérios, o de Isabel e o de Maria. Então vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Vamos falar desse ministério aqui, que é o ministério de Isabel. A Isabel foi uma mulher bem-aventurada, abençoada, rica em graça, em Deus ter olhado para ela, parente de Maria. Ela deu à luz a um grande profeta, chamado João Batista, esse homem que veio preparar o caminho do Senhor. Feliz, bem-aventurado, é o homem que tem o ministério de Isabel, o ministério de João Batista, o ministério da preparação. Alguém que põe na cabeça de ser servo. Nós nascemos para servir, mas infelizmente nem todos servem, principalmente ao Senhor. E o João Batista veio exclusivamente para servir, para preparar o caminho. Deixa eu fazer você entender isso aqui. Ainda agora estava aqui o irmão, começando a reunião. Aí ele fica até um certo período de tempo para que o pastor entre na igreja. Se aquele que começa a reunião não sabe começar, ele não sabe preparar o caminho, ele não sabe preparar o culto para a palavra de Deus que virá. Deus levanta obreiros, homens e mulheres, que é o ministério de Isabel, ministério de João Batista, que prepara toda a igreja, prepara tudo para a chegada da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar numa vez a seguinte palavra: preparai as vossas bênçãos antes de eu chegar. E as bênçãos, ele falava dos dízimos e das ofertas que pedissem antes que ele chegasse. Quando eu chegar, eu vou dar a palavra, vou fazer o povo entender, vou fazer o povo ser de Deus e ser curado. Bem-aventurado é aquele que prepara o caminho, seja para o pastor, o missionário, seja para você na sua casa, seja para quem for. Feliz é aquele
que assume o ministério de preparar o caminho para a obra de Deus. Antes de eu vir para cá, eu vi uma coisa fabulosa. Olhe para mim. Eu ouvi uma coisa fabulosa, linda demais. Tem gente nesse mundo que é exclusivamente de Deus e crê muito no Senhor, serve a Deus. Eu disse até para a pessoa que me falou: rapaz, você acabou de me trazer um assunto em cima da minha mensagem, e o que você me trouxe é fantástico. A igreja precisa ouvir isso. O senhor fale aí na sua igreja que eu vou falar na minha. Um pastor nosso, nós estamos aqui na igreja no dia 9 de janeiro, e esse programa é gravado, e com certeza que esse pastor vai me assistir, está me assistindo, ele sempre assiste. Ele disse para mim: pastor da fé, eu fui fazer uma visita muito gostosa de fazer. Eu pensei, visita gostosa de fazer? Como é que é uma visita gostosa? Uma visita bonita. Você encontra um doente e o doente fica curado, encontra um coxo, um paralítico, um cego na casa e essa pessoa fica curada. Uma visita gostosa, é isso? Ele disse: rapaz, quando eu entrei na casa da pessoa, a pessoa tinha feito 2 bolos. Eu falei: eu acho que quis receber o pastor e vai fazer um café, e diz: pastor, senta à mesa e vamos comer. A pessoa disse: foi feito 2 bolos na minha casa. Um bolo eu já comi, foi feito para nós tomarmos café aqui. O outro foi feito exclusivamente para o senhor. Esse outro bolo eu quero que o senhor coma aqui na minha casa. Muito bonito, eu gostei demais de ouvir. De falar é gostoso. Esse outro bolo é seu, mas eu quero que o senhor coma, nem que seja um pedacinho deste bolo que eu fiz para o senhor dentro da minha casa. Depois o senhor vai levar esse bolo para sua casa, para sua família, mas aqui dentro eu quero que o senhor coma um pedaço, pois eu estou vivendo e eu quero viver o que aquela mulher disse para o Elias e recebeu do Elias. Ela serviu Elias com o bolo dentro da sua casa, e na casa dela não faltou nada. Ela foi abençoada. Então eu fiz esse bolo exclusivamente para o senhor. Eu quero que o senhor coma dentro da minha casa, nem que seja um pedaço. Depois o senhor coma o resto lá fora na sua casa com a sua família. Mas eu quero ser abençoada como aquela mulher foi, a viúva de Sarepta. Eu disse: o que é que você está dizendo, rapaz? Eu achei lindo. Falei: tem gente neste mundo que crê em Deus de verdade. Eu tomei esse assunto do pastor: crença, respeito ao ministério, ao pastorado, respeito à pessoa do homem de Deus, acreditar que ele tem unção e servir, pois Jesus diz que aquele que serve será servido. Sabe qual é um dos grandes problemas seu, meu senhor, minha senhora? É não servir, mas tu quer ser servido. Você quer ser servido, mas não serve. No domingo passado agora, eu disse para a igreja: a minha oração é mais do que justa,
Você pode até não concordar, mas não vai concordar com a palavra, não comigo. Mas ela é mais do que justa. Eu disse: Senhor, trate a tua igreja conforme ela trata a tua obra. Pode ser que alguém, não é possível, ele não pode fazer essa oração. Você sabe que Deus vai me ouvir. Você sabe que Deus vai me atender, porque ela é justa a oração. Você trata a obra de Deus relaxadamente, e você quer que Deus trate você de uma maneira esplendorosa. Não. O ministério de Isabel de dar à luz a alguém que vai servir ao Senhor, você deve assumir isso. Jesus, eu quero servir a Ti. O negócio é tão profundo que eu passaria o culto inteiro falando só da Isabel e de João Batista. A coisa é profunda. Na igreja, tratando-se da igreja, às vezes eu estou aqui, tem um mosquito, uma mosca me atrapalhando. Deveria ter alguém com o ministério de Isabel, o ministério de João Batista, preparar o caminho, preparar o lugar. Espera aí, essa mosca vai atrapalhar o meu pastor, vai atrapalhar a reunião, vai atrapalhar tudo. Eu vou fazer o tudo possível para ela não atrapalhar. É alguém que corre e vem aqui ver se tem água, se está correto, se o fio está funcionando, para não chegar depois aqui fazer aquele barulho, como sempre faz. É você que diz: convidei a minha vizinha, convidei o meu parente, convidei a minha tia, eu vou preparar o caminho para que ela receba a palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegue até ela. Você deveria assumir esse ministério, ser como a Isabel, dar à luz a essa bênção, dar à luz a bênção chamada João Batista, o que prepara o caminho para a palavra de Deus. Eu vou mais longe. A palavra de Deus entrou na tua casa? Responda para você mesmo. A palavra de Deus conseguiu entrar na tua casa? Sim ou não? Ah, na minha entrou, pastor. Cadê o seu marido? Cadê a sua esposa? Seus filhos? Seu pai? Sua mãe? Sua nora? Seu genro? Onde estão eles? Pois está escrito: minha palavra vai e não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. A palavra de Deus ainda não chegou como deveria chegar, porque ninguém deu à luz ainda João Batista. Porque no dia que você der à luz João Batista, a palavra de Deus ela vai com facilidade, porque o caminho está preparado para ela. A coisa é profunda. A palavra de Deus não conseguiu entrar na sua empresa, você não preparou o caminho para ela. Você deve ser como essa mulher. Eu vou pedir o pastor para me apresentar, em nome de Jesus. Pastor, me apresente essa mulher, que eu quero olhar nos olhos dela, segurar na mão dessa mulher e transmitir uma bênção ministerial muito forte. Como é que uma mulher diz assim: preparei um bolo porque a palavra de Deus, quem mandou? Eu senti no coração, eu quero que o senhor coma, porque eu vou ser abençoado como a viúva de Sarepta. A minha casa vai prosperar como a casa dela prosperou. Alguém que entende a coisa. Aquilo que eu venho pregando, você lê a palavra de Deus, você encontra. E Elias disse àquela mulher, ou disse à mulher, disse a você, disse a mim que estou lendo a palavra. Eu não estou lendo uma história, eu estou ouvindo a voz de Deus. Deus diz: vós estáis em pecado. Deus está falando comigo, eu estou em pecado. Mas eu não tenho esse ouvido. Quando o anjo apareceu a Zacarias no templo,
e disse: tua mulher Isabel dará à luz um filho, e ele até não acreditou, ficou mudo, mas quando veio, ela deu à luz a alguém que prepararia o caminho para o Senhor chegar. Meu irmão, você está sentado aí me ouvindo, você está em casa me ouvindo. Você tem que preparar o caminho para a bênção de Deus entrar. Você deve preparar o caminho para a palavra de Deus entrar. Vou dar mais um passo. A palavra de Deus é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estou falando de coisa sagrada, coisa santa, santidade, poder puro. Você está querendo receber o Senhor no campo da carnalidade. Você está querendo receber o que é sagrado, o que é puro, o que é santo, de um jeito carnal. Ela não entra. João Batista chegou a dizer para eles, para muitos: arrependei-vos, raça de víboras. Está para vir a mim alguém, eu batizo com água, mas está para vir a mim alguém que batiza com fogo. Eu quero dizer para vocês que esse que está para vir, ele vem queimando, ele vem fazendo a obra, ele vem mudando. Abram os vossos corações, se arrependam. Igreja, você tem que preparar o caminho. Tem muita coisa boa para acontecer e ela não está acontecendo porque você ainda não preparou. Quando Deus diz que as bênçãos existem e foram separadas para nós, elas existem e estão separadas. Mas se elas não se manifestaram, é porque você ainda não preparou. Você me chama para ir na sua casa. Você tem 3 Rottweilers que estão soltos. Você prepara um almoço para mim, jiló e quiabo. Quiabo vai, o jiló e peixe. Não como nenhum dos dois. E deixa o Rottweiler solto no quintal. E não está nem aí. E deixa a música no alto volume. E música nem de crente é, secular. E você diz: vamos receber o homem de Deus. Você não está querendo receber a minha pessoa. Assim como um obreiro que não prepara a casa de Deus para o culto. Um obreiro não prepara os instrumentos, não prepara nada, não arruma a casa de Deus para nada, para receber as pessoas, não faz nada, e chega na hora do culto, na hora de fazer vai dar tudo errado. Deus diz: eu não vou estar aí. Deus está dizendo: não estarei na sua casa, não estarei no seu trabalho. Você não preparou, você não santificou, não santificou. Josué queria saber o que fazer, como fazer para que eu descubra esse erro, esse pecado. Deus diz: santifica o povo, santifica o povo. Ele começou a santificar, ele e os anciãos, a glória de Deus desceu. Está me entendendo, igreja? Está me ouvindo? Você santifica o lugar, consagra-o, prepara-o, então a glória de Deus, a palavra de Deus vem, a bênção de Deus vem. João foi limpando, foi tirando, João foi falando: pessoal, tem alguém que virá aí, esse alguém é forte, olha, tem que se arrepender. Ele pegou pesado. Jesus Cristo veio, a palavra veio, a bênção veio. Guarda no teu coração, se a bênção de Deus não está chegando, a tal bênção é porque você não preparou o lugar, você não santificou, você não consagrou, você não arrumou esse lugar, de jeito nenhum. Ele diz para não tratar a mesa dele como um lugar impuro. A mesa do Senhor não é impura. Não queira que Deus habite num lugar que é impuro.
Ministério de Isabel na igreja. Este ministério é muito importante. Ele prepara o caminho para o Senhor, isto é, ele prepara tudo para não dar errado na obra. Abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Então vamos ver aqui o que Deus tem para nós, no livro de Atos dos Apóstolos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você é a pessoa, aqui está falando de Saulo, esqueçamos nós aqui de Saulo agora, porque Deus está falando de nós. Você é a pessoa escolhida para levar a palavra. Você é a pessoa escolhida para fazer esta obra. Você é a pessoa escolhida para preparar o lugar. Você é aquele que vai abrir o caminho para a bênção de Deus entrar. Eu sou uma pessoa que sou muito grato ao meu Deus, você deve ser também. Na sua casa tem 5 pessoas, Deus chamou você. Para quê? Para quê? Olha para mim, tem 5 pessoas na sua casa, Deus escolheu você. Para quê? Quero ouvir a igreja. Preparar o caminho, meu irmão. Tem 4 para se converter. Tem 4 para mudar. Esse aqui, misericórdia. Esse outro, pelo amor de Deus. Isso aqui parece Satanás em carne. Isso aqui parece o diabo, o inferno em pessoa. Você é esse. Pastor, é duro. Deus escolheu você. Ah, mas não tem nem mais. Você tem que pagar o preço. Você tem que fazer. Eu disse uma vez aqui, troque de lugar com algum deles. Faça esta oração. Diga: meu Deus, eu troco de lugar com o meu irmão Felipe. Lembra que eu disse? Isso aqui é uma desgraça da família, ovelha negra da casa. Troca de lugar com ele. Ele tem mais pegada, tem mais impulso, tem mais vontade, ele é mais dedicado, mais zeloso no que faz. Você se torna a desgraça e ele a bênção. Ele vem para a igreja, pode ser que ele lute para que a família inteira se converta. Amém? Amém? Não, você está trocando de lugar com ele? Se não troque de lugar. Deus deu a você a obra de preparar o caminho para a sua casa, a sua família se converter. Você é que tem que ralar, fazer o que tem que ser feito, pagar o preço. João Batista perdeu a cabeça por preparar o caminho. Pastor, o que vai me acontecer? O reino dos céus é tudo para nós. O que importa é salvá-los, ganhar tirar aquela pessoa do prostracismo, da cisterna lodosa, da dificuldade, das garras do diabo, mudar a sorte daquela pessoa. Eu queria que você parasse e pensasse: sua casa, você poderia estar melhor. Não está, porque você nunca preparou o lugar para aquela bênção chegar. Nunca se dedicou assiduamente, fervorosamente, para aquela bênção chegar. Deus disse para Josué: santifica e eu me apresento, te dou a bênção.
Anátema, erro há no meio de vós. Enquanto você não preparar, não fizer o que tem que ser feito, eu não serei convosco. A palavra de Deus está falando com todos nós. Se você não mudar, não preparar, não espere a palavra de Deus. Eu estou falando palavra, a manifestação de Deus na sua casa. Ore a Deus: Senhor, eu quero ser como Isabel, dar à luz aquela bênção que vai preparar o caminho. Eu pregaria a vocês aqui uma outra mensagem, mas vou deixar para outro dia, por isso que Deus me deu essa aqui hoje, sobre o ministério de Marta e Maria. Existem pessoas, eu falei com os pastores aqui da região, que existem pastores que ele só assumiu o ministério da Marta. Ele deixa a igreja bonitinha, a igreja toda arrumada, toda bonitinha, toda encerada, com flor, com luz, não sei de o que mais, brilha isso, brilha aquilo, tem de tudo na igreja, menos Jesus Cristo. Você entra numa igreja, isso eu falando para os pastores aqui, tudo é questão da escolha. Você escolhe às vezes errado. Bom é ter os dois ministérios. Você ser zeloso ao templo, à obra, o que você tem, e você ter o ministério de Maria. Jesus disse para Maria, para Marta: Marta, você está fadigada, ansiosa, a tua irmã escolheu a melhor parte. Não é que a outra parte seja errada, mas ela não é melhor do que a da Maria. Às vezes você encontra purpurina, holofotes numa igreja, mas não encontra a verdade de Deus, a palavra do Senhor. Um povo pobre de espírito, sem a unção de Deus, sem brilho celestial, não há manifestação do Senhor Deus, do Espírito de Deus e etc. Ore a Deus: Jesus, me faça dar à luz João Batista. Esta graça, esse jeito, esta coisa, esta pegada de preparar o caminho. Eu quero preparar para o Senhor. Eu tenho pessoas na minha casa que ainda não se converteram e são duros para se converterem, mas eu quero prepará-los para que a graça do Senhor venha. Que eles, meu Deus, andando pelas ruas, tenham um encontro contigo. Quero santificá-los de uma tal maneira, mas me dedicar tanto, se tiver que perder a minha cabeça, mas o que me importa é ele ser salvo. Não é que você vai perder literalmente a cabeça, não, mas se tiver que perder qualquer coisa, mas o que importa é aquela pessoa ser salva. O que importa é sua família ser do Senhor, a palavra de Deus chegar até ela. Através de uma canção, é o pastor, é numa praça, numa rua, em qualquer lugar, a glória de Deus se manifestar. Eu vou repetir, hein? Está dependendo de você preparar o caminho. Não é ofensa não, mas deixa de ser preguiçoso e preguiçosa. Deixa de ficar dando mais crédito, atenção às coisas desta vida. Ministério de Marta. Vou eu lá na sua casa fazer uma visita, e você arruma tudo, ilustra tudo, e faz tudo ficar brilhando. E o pastor está chegando aí, e eu chego e encontro a sua casa um brinco, um brilho, e eu digo: então, onde está a sua família? São 10 pessoas, fazer com que todos se assentem aqui na sala, e eu vou dar a palavra de Deus. Pastor, o senhor espera um pouquinho, o senhor fica aí que eu vou fazer um café. O meu filho Roberto e a minha filha Cláudia e a Maria não estão aqui hoje. Eu falei para eles, eles saíram, um foi jogar bola, o outro foi para o cinema. Pastor, espera um pouquinho, minha irmã. A senhora arrumou a casa toda para receber o pastor?
Amém. Mas não preparou e não arrumou o coração dos seus para receber a palavra de Deus? A minha presença aqui não vale nada, é vã. Vou pregar para quem? Para as paredes? Por que a senhora não preparou o coração do seu filho? Por que não consagrou e não santificou? Por que não incentivou a receber a palavra? O seu marido, a sua esposa? Por que não fez isso? Mas ficou afoita de querer arrumar a casa? Por que não arrumou o coração do seu filho, do seu marido, da sua esposa, para receber o que Deus tem? Eu vou deixar o outro lado da Maria para outro dia. São 2 ministérios. Você deve assumir isso hoje. Jesus, me faça dar à luz a esta bênção que vai preparar a minha família, o que eu tenho, para receber a tua glória. Se você for teimoso, teimosa, aquela bênção não vai se manifestar. Não vai. Imagine você, meu irmão, indo na casa da Claudinha para namorar, para pedir namoro. Na hora que ela abre a porta, ela está sem a dentadura, cabelo para cima, sem maquiagem, um pé todo rachado, com a unha, o esmalte cor-de-rosa descascado, e toda molhada, estava fritando sardinha, com aquele cheiro terrível, e ela olha para você com aquele sorriso meio sei lá o que, e diz, e você olha e diz, eu vou pedir namoro no casamento. Ela não se preparou para receber o Dom Juan. O que vai acontecer, pessoal? Ele entra? Não. Assim é a bênção de Deus. Você não se preparou, não preparou o lugar, não preparou a casa para receber. Vamos ler de novo? Lucas 1, verso 17. Olha o que diz. 1,17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aquele povo, quando Jesus Cristo chegar, eles dirão, olha, esse homem tem a palavra que eu quero, ele tem tudo aquilo que eu preciso. O João preparou. O anjo disse, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria. Olha a bênção que traz o João. O João não vem só com o seu nome, não. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, não vai buscar alegria em bebidas, em conversas, ensinamentos alheios. Se o vinho dá alegria, ele será uma pessoa feliz, alegre, mas através de tudo aquilo que Deus lhe der. Não de bebida que o homem, não de recurso que o homem possa dar. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esse vai preparar o caminho. Ele tem felicidade, tem alegria, tem vontade, tem garra, não tem espírito de desistência. Não será aquele que, quando passar por lutas e dificuldades, vai ficar resmungando, questionando,
mas ele vai vir com toda alegria preparar o caminho. Se tiver que passar por dificuldade, por problemas, ele vai passar sorrindo. E vai estar com o espírito de Elias, um espírito de ousadia, de intrepidez. A igreja pode dar glória a Deus? E esse vai preparar. Assuma você. Diga para Deus na oração que nós vamos fazer: Senhor, me faça dar a luz a essa bênção. Que eu tenha essa graça comigo. Que eu consiga preparar o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, obreiros, membros da igreja. Que eu consiga preparar a igreja para receber a palavra. Preparar o meu coração para receber a palavra. Que eu consiga fazer com que ele receba o Senhor. Para a sua mão. Agora, abrindo a boca e falando no ouvido dos seus, dos outros, o que não convém, você não está preparando para receber a palavra de Deus. Meus irmãos, devemos ter um cuidado grande. Você às vezes põe para fora palavras pesadas, palavras vãs, à toas. E em vez de você preparar aquela pessoa para receber a palavra, você a prepara para receber a desgraça ou o mal. Você põe no ouvido dela, no coração dela, coisas que ela vai ficar revoltada, chateada, fria. Você não tem que causar o esfriamento, a frieza espiritual a ninguém. Você tem que ser como João Batista, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Chegar para sua esposa, para o seu marido, está vindo para a igreja: meu bem, em nome de Jesus, Deus vai usar o pastor hoje. Ah, vai, nós vamos receber uma palavra forte. Ah, hoje nós vamos nos encher de Deus. Ah, por que você diz isso? Eu estou sentindo que Deus vai até mudar a sua sorte hoje. A pessoa não é batizada no Espírito Santo. Hoje é o dia que você vai ser batizado. Por que você diz isso? Não, eu estou sentindo, eu vou te ajudar na oração. Vai pegar fogo o negócio hoje. Não, hoje na hora da oração. Não, hoje vai ser o dia da sua cura. Olha, meu filho, hoje eu vou ver você andando. Pai, eu nunca andei. E o senhor sabe que eu nasci com a perna assim, ô mãe? Não, mas hoje, levando você para a igreja, você pode ter certeza, aquele pastor, ele tem uma palavra, você presta atenção na hora da mensagem, porque a cura está na palavra, na mensagem. Na hora que ele der a palavra, você vai surgir dentro de você uma certeza, e vai te dar uma vontade de se levantar. Aí você levanta, meu filho, aí é Deus operando em você. Você alguma vez fez isso? Para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para os seus pais? Veio dirigindo e veio falando que o culto seria uma bênção, que Deus agiria, que Deus fará tal coisa na vida dele, na vida dela, preparando o caminho para a palavra, para a manifestação de Deus. Você foi fazer compra e foi preparando o caminho. Ah, essa compra vai dar certo, Deus vai nos abençoar, nós vamos encontrar umas promoções lá, um negócio tudo direitinho, vai dar tudo certo. Você vai ver só, Deus está com a gente. Deus, ele envia os seus anjos, ele diz que abençoa os seus, ele abençoa até quando nós estamos dormindo. Ora, se dormindo ele nos abençoa, não vai abençoar quando estamos acordados? Você vai ver só. A palavra de Deus vai entrar no coração daquela pessoa, vai surgir uma certeza. A mulher do fluxo sanguíneo, ela estava sendo preparada, sem saber, mas estava sendo preparada. Alguém lançava a palavra de Deus ao seu coração, e diz Marcos capítulo 5, que criou uma certeza no seu peito, de que ela seria curada, e ela foi ao encontro de Jesus Cristo. O que é que você anda colocando no coração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais? Que tipo de preparação? Preparando para receber Jesus Cristo, o milagre e a cura, ou preparando para receber Satanás e a morte? Vou ler novamente.
irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e aos rebeldes a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E diz a palavra que Jesus, quando estava aqui, sempre havia uma multidão à sua volta, querendo ouvir a sua palavra. João Batista havia preparado muita gente. Para que você possa saber o que eu vou passar na próxima vez. O ministério de Isabel na igreja, esse ministério é muito importante. Ele prepara o caminho para o Isabel não, de Maria na igreja. Esse ministério é o maior, o mais forte. Ele faz com que as coisas aconteçam de uma forma milagrosamente, extraordinariamente. Faz nascer o que se espera, o que é necessário, e a pessoa que dará a luz a tais maravilhas é agraciada, é escolhida por Deus. Aquele que é como Maria, que deu a luz a Jesus Cristo, bem-aventurada dentre todas as mulheres, essa dá a luz àquele que vem para salvar, para mudar a sorte. Mas vamos primeiro fazer oração, para que você dê a luz, você seja como João Batista, Isabel ou João Batista. Você prepare o caminho dos seus, faça uma oração séria, e diga para Deus: Senhor, nós estamos em 2013, um novo ano, e você diga: Senhor, eu quero ser essa bênção, eu quero que de mim saia algo bom, as palavras certas, que eu me dedique, me empenhe para a tal pessoa, para que ela mude, que eu prepare o coração dela, prepare a empresa, prepare a escola, prepare tudo para a graça e a glória do Senhor se manifestar. E isso debaixo de oração, de jejum, meditação, se separar de coisas, senão o Senhor não atua. Feche os olhos.